Querido Pai Celestial, é com alegria e prazer que estamos neste lugar, nesta manhã, Senhor. Mais uma vez, Senhor, viemos aqui com o coração alegre, feliz, porque sabemos que Tu tens coisas boas para cada um de nós. Senhor, Tu nos amas e Tu tens prometido estar onde nós nos reunimos para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, e também para receber de Ti, Senhor, aquela força, aquele ânimo e aquela coragem que necessitamos em cada dia, Senhor, da nossa vida. Senhor, obrigado pelos irmãos que têm chegado, pela boa semana que nos tens concedido, ó Senhor, e também, Senhor, oramos por estes queridos irmãos que não podem estar connosco, Senhor, por motivos de doença, Senhor. Lembramos o irmão Luís Galrão, lembramos a irmã Leonor, lembramos o nosso amigo Mark. Ó Senhor, Deus, põe a Tua mão sobre estas vidas. Lembramos também a irmã Edith, ó Senhor, ajuda os Teus servos, Senhor, guarda, protege, Senhor, e anima o seu coração, ó Deus, para que eles não desanimem e continuem firmes, Senhor, olhando para cima, que Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Senhor, na continuidade deste dia, pedimos também a Tua bênção para aquilo que vamos aqui realizar nesta manhã, Senhor, desde o louvor até à ministração da Tua palavra, Senhor, seja de ânimo, de força e de encorajamento para cada um de nós. E é no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu Te peço isto e Te agradeço, Senhor. E juntos podemos dizer: Amém. Amém. Da Galileia vai cantando o Pai. Homem da Galileia vai cantando o Pai. Homem da Galileia vai cantando o Pai. Homem da Galileia vai cantando o Pai. Deixa que te toque, deixa que te toque, deixa que te toque. Isso não esperará. Deixa que te toque, deixa que te toque. Deixa que te toque, sua vez não esperar. O homem da Galileia vai passando o Pai. 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 Deixa que te toque, deixa que te toque, deixa que te toque. Sua vez não esperarás. Deixa que te toque, deixa que te toque, deixa que te toque. Sua vez não esperarás. The man of Galilee is passing by. 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 Let him touch you, let him touch you, let him touch you and receive the blessings now. Let him touch you, let him touch you, let him touch you and receive the blessings now. Deixa que te toque, deixa que te toque, deixa que te toque. Sua vez não esperarás. Deixa que te toque, deixa que te toque, deixa que te toque. Isso não esperarás. Deixa que te toque, deixa que te toque, deixa que te toque. Isso não esperarás. Deixa que te toque, deixa que te toque, deixa que te toque. Isso não esperarás. Deixa que te toque, deixa que te toque, deixa que te toque. Isso não esperarás. Deixa que te toque, deixa que te toque, deixa que te toque. Isso não esperarás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos fechar. Que a presença do Senhor, aleluia, nos toque, nos fortaleça, nos abençoe. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor diz: Deus manda a chuva. Vamos deixar que a chuva do Senhor nos cubra, nos enche, o seu Espírito nos cubra. Amém. Aleluia. Digno és tu, meu Deus. Glória. Aleluia.
Deus manda chuva, derrama do teu Espírito, acende hoje o fogo, sai das minhas chagas, restaura-me, Deus manda chuva, derrama do teu Espírito, acende hoje o fogo, sara as minhas chagas, restaura-me, Senhor. Oh, manda chuva. Transforma-me, Senhor. Deus manda chuva, derrama do teu Espírito, acende hoje o fogo, sara as minhas chagas, restaura-me, Senhor. Deus manda chuva, sim, Senhor, derrama do teu Espírito, acende hoje o fogo, sara as minhas chagas, restaura-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Manda chuva, o cio do teu amor, enchendo as vidas do teu povo, Senhor. Se manda chuva,
presença de Deus. Amém? Amém. Glória. Também com este Espírito que nós cantamos, queremos estar aqui porque queremos que o Espírito de Deus possa mover-se em nós, mover e transformar aquilo que não está bem diante de Deus e aquilo que nós mais desejamos é agradar a Deus e fazer a sua vontade e também deixar que Deus se mova no nosso meio. Amém? Meus queridos irmãos, eu queria uma vez mais, e penso que como eu tenho já dito e repito, que este tema da dependência de Deus seria um tema que sem qualquer tipo de exagero podíamos estar durante um ano a ministrar sobre ele. Sempre coisas novas tínhamos de aprender sobre esta grande necessidade que nós temos de depender de Deus, não é? E uma vez mais eu gostaria de partilhar alguma coisa convosco sobre, na base deste tema da dependência de Deus. E há 2 semanas atrás nós usamos um texto base para a nossa meditação que foi palavras do grande homem de Deus Moisés, que foi um dos homens que, como nós temos estudado já e conhecemos, foi um homem que viveu na dependência de Deus. E nesta sua dependência de Deus, ele disse algo que nós vamos repetir e recordar, melhor dizendo. Está ali no livro de Êxodo, no capítulo 33 e no verso 15. Livro de Êxodo, no capítulo 33 e verso 15, nós podemos ver ali estas palavras que Moisés disse a Deus. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Não é? Se irmãos não se importam, vamos voltar juntos a ler este texto, por favor, em coro. Diz assim: então disse-lhes: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Com estas palavras, nós podemos entender que realmente Moisés dependia de Deus. E Moisés, por outras palavras, estava dizendo a Deus: Deus, se tu não vais comigo, eu não avanço. Eu não continuo na caminhada. Não é? Irmãos, eu dependo de ti. E se tu não fores comigo, eu não saio daqui. Irmãos, esta é uma decisão muito importante na nossa vida. E que Deus nos ajude a cada dia da nossa vida. Também podemos dizer a Deus: Senhor, eu dependo de ti. Não te afastes de mim, Senhor. Não é? Porque, irmãos, isto mostra que Moisés dependia de Deus. E nós, pelo texto bíblico, conhecemos que Moisés enfrentou grandes dificuldades, não é? Teve grandes vitórias. Não é? Ele, através de Moisés, Deus fez grandes milagres. E porquê, irmãos? Porque nós conhecemos e sabemos que Moisés sempre dependeu de Deus. E quando nós dependemos de Deus, não temos qualquer dúvida de que as vitórias, não é? O sucesso das nossas vidas, ele chega a cada um de nós. Não é? E por isso, irmãos, porque Moisés foi um homem que bem cedo tomou esta decisão de seguir e depender de Deus, não é? Eu gostaria de meditar convosco hoje e levar-vos ao momento em que Moisés se encontra com Deus. Aquele momento que foi marcante para a vida de Moisés. E foi a partir desse momento, depois desse encontro com Deus, que a vida de Moisés se mudou. E por causa dessa mudança e por causa desse contacto com Deus, ele pôde dizer estas palavras que nós temos ali, não é? Se tu não fores connosco, eu não saio daqui, não me faças subir, não é? Então, irmãos, eu gostaria de partilhar então convosco aquele momento do encontro com Deus e de Moisés, para daí tirar algumas lições importantes para cada um de nós. E o texto é um bocadinho longo, eu tenho ali para o irmão Jorge, mas penso que não vamos ler o texto, mas eu vou mencionar o texto, que encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 3, e desde o verso 1 ao verso 6. Este é o texto principal, mas eu em breves minutos eu resumo aqueles 6 versículos. E os 6 versículos diz-nos que em determinado momento Moisés estava a pastorear, a guardar o rebanho do seu sogro, e quando ele de repente olhou e viu que havia um arbusto
que estava em fogo e esse arbusto não se consumia, não se destruía. Não é? E quando ele apercebeu-se daquilo, ele aproximou-se daquele arbusto para ver o que é que estava ali a acontecer. E foi nesse momento que ele teve a maior experiência da sua vida. Não é? E foi até aquele momento, não é? Depois ele teve outros momentos maravilhosos, mas até aquele momento foi o momento mais importante da sua vida, quando ele tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ele encontra o quê? A razão da qual ele mais tarde vai depender de Deus. Porque ele vai ver o poder de Deus ali, e é através desse poder de Deus, desse encontro com Deus, que ele toma a sua decisão de, a partir daquele momento, sempre depender de Deus. Irmãos, ele teve ali um encontro com Deus. E este é o primeiro ponto da minha meditação nesta manhã. E o primeiro ponto é que, para dependermos de Deus, e é o tema que temos estado a refletir, nós temos de primeiro chegarmos a Deus. Certo? Irmãos, Deus Pai já fez o que tinha que fazer. Foi dar o seu próprio Filho, Jesus, para morrer por nós. O próprio Senhor Jesus já fez o que tinha que fazer. Dar a sua vida por nós. Agora, a partir deste momento, cabe a cada um de nós tomar a sua decisão. Deus Pai já fez o que tinha a fazer. Jesus Cristo já fez. E o Espírito Santo também está fazendo a sua parte. Agora, cabe-nos a nós, a cada um, a mim e a ti, fazermos a nossa parte. E qual é a nossa parte? Aproximarmos-nos de Deus. Mas se Moisés não tivesse dado importância àquilo que ele estava a ver, não é? Se Moisés não tivesse percebido e não se tivesse aproximado daquele arbusto em fogo, ele nunca teria tido a força para mais tarde poder dizer aquilo que nós vimos. Eu dependo de ti. E foi naquele momento, foi ao aproximar-se de Deus, que ele encontrou não só a força, mas a razão de depender de Deus. Porque ele viu ali o poder de Deus manifesto. E ele pôde ver que esse poder de Deus, um dia mais tarde, estaria sempre ao seu lado. Não é? Irmãos, e se nós hoje confiamos em Deus, se nós hoje dependemos de Deus, não é? Irmãos, se nós hoje queremos cada vez mais depender de Deus, se nós hoje cada vez mais queremos ver Deus, o que é que nós temos que fazer? Aproximar-nos de Deus. Nós temos todos nós que chegarmos a Deus. Temos que olhar para Moisés e seguir o seu exemplo. Ele viu ali que havia algo sobrenatural. Não era normal aquilo dar a acontecer. Ele diz, eu vou lá ver o que é que se passa. Irmãos, e nós precisamos em cada dia da nossa vida ter este desejo no meu coração. Amém. Eu quero aproximar-me mais de Deus. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero me chegar a Deus. Irmãos, e quando nós tomamos essa decisão, irmãos, nós vamos ver coisas grandes na nossa vida. Amém? Amém? Irmãos, se alguém frequenta a igreja porque gosta de estar na igreja, ou porque cresceu na igreja, ou porque lê muito e conhece a Bíblia, irmão, isso só por si não quer dizer que ele conhece a Deus. Conhecer a Deus é ter uma intimidade muito próxima com Deus. É relacionar-se intimamente com Deus. Não é ter uma relação próxima com Deus. Isto é chegarmos a Deus. Não é apenas conhecer Deus. Não é apenas saber que Deus existe. Isso é bom, é positivo, mas nós temos que ir mais além. Não é? Nós temos que seguir o conselho de Moisés. Aproximar-nos, chegarmos para ver mais e mais de Deus. Irmãos, quem busca a Deus, encontra Deus. Deus revela-se àqueles que o procuram. Não é? Deus revela-se. Em Jeremias, no capítulo 29, verso 13, nós podemos ler este texto de Jeremias 29, 13, que diz: E buscar-me-eis, e agora, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é? Em Lucas 11, 9, continuamos a ter o mesmo contexto. Não é? Mas estas já são palavras de Jesus, que ele diz: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. E agora, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Como eu disse,
todo aquele que se aproxima de Deus, Deus revela-se. Amém. Não é? Deus se revelou a Moisés porque ele se aproximou dele. Ele foi ao encontro de algo que era sobrenatural e que algo estava mexendo com ele. E ele aproximou-se. Irmãos, recentemente, há 2 semanas atrás, nós estudamos sobre aquelas 2 mulheres, não é? Que elas foram ao encontro do profeta de Deus, não é? Para receber de Deus alguma coisa mais, para conhecer mais de Deus, para ter uma intimidade mais próxima com Deus. E os irmãos sabem o que é que aconteceu? Aquelas mulheres foram abençoadas, não é? Deus multiplicou o seu azeite, Deus ressuscitou o seu filho, Deus da outra mulher, depois Deus recompensou pela sua ausência, deu-lhe as suas terras. Tudo isto porquê? Porque elas tiveram desejo e elas foram ao encontro de Deus. Elas procuraram relacionar-se com Deus, não é? Irmãos, então uma vez mais eu digo, se queremos ter uma vida de dependência de Deus, temos que nos aproximar de Deus e procurar ter uma intimidade com Deus. Amém? Para reforço daquilo que eu estou a dizer, deixem-me lembrar alguns exemplos para os irmãos olharem e verem como é importante nós termos este sentimento de nos chegarmos a Deus. Quando Jesus esteve neste mundo, Ele curou, Ele abençoou, Ele fez coisas maravilhosas. Mas se nós refletirmos, as bênçãos que Deus fez foi porque todos aqueles foram ao encontro de Jesus. Lembram-se da mulher do fluxo de sangue? Ela estava em sua casa, ela deixou o conforto da sua casa, ela arriscou, ela foi ao encontro de Jesus para ser abençoada. E ela disse, se eu for ter com ele, se eu tocar, eu vou ser curado. Não é? Irmãos, vocês lembram-se daquele paralítico? Não é? Que os seus 4 amigos foram ao encontro de Jesus, levaram o seu amigo, o seu colega, e chegaram lá, destaparam um telhado e desceram o paralítico a Jesus e ele foi curado. Porquê? Porque eles foram ao encontro de Jesus, não é? Lembram ainda aquele centurião que foi ao encontro de Jesus para que o seu servo fosse curado. Jairo foi ao encontro de Jesus para que a sua filha fosse curada. Aquela mulher foi ao encontro de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim, da minha filha que está endemoninhada. Irmãos, então todas as pessoas que iam ao encontro de Jesus nunca saíram frustradas, não é? Até o próprio cego Bartimeu, que não tinha capacidade por si próprio ir ao encontro de Jesus, ele também foi ao encontro de Jesus na forma como ele clamou por Jesus, não é? Quando ele ouviu que Jesus ia passar, ele não ficou indiferente e disse, que pena eu não poder chegar a Jesus, mas o que é que ele fez? Ele clamou por Jesus e disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo as pessoas mandam-no calar, ele gritava cada vez mais. Portanto, irmãos, há necessidade de nós entendermos que se nós queremos conhecer a Deus, se nós queremos ter uma intimidade com Deus, tem que haver alguma decisão da nossa parte. Ir ao encontro de Jesus. Ir ao encontro de Jesus. Todavia, irmãos, deixem-me dar 2 outros exemplos de uma cura que Jesus fez, de uma bênção que Jesus transmitiu, mas foi o próprio Jesus que foi ao encontro. E foi ao encontro porquê? Porque aquelas 2 pessoas não tinham possibilidades de, por si próprio, chegar ao pé de Jesus, que é aquele paralítico do tanque de Betesda. Jesus foi lá ter com ele, não é? E ele disse, tu queres ser curado? E o que é que ele disse? Eu não tenho quem me ajude, eu não posso, por mim eu não posso. Por isso Jesus foi lá ter com ele. Em certa outra ocasião, havia uma mulher, pela sua condição social, não era bem vista na sociedade, ela não se podia aproximar, mas ela tinha desejo de conhecer a Deus, ela queria conhecer mais, ela estava com dúvidas, onde é que devemos adorar, se é aqui, se é acolá, onde é que devemos, e ela estava numa dúvida muito grande, e por isso Jesus diz, convém-me passar por Samaria. Não é? Irmãos, isto mostra o quê? Em resumo, que nós temos que nos encontrar com Deus. Quando nós temos capacidade, força por nós próprios, é isso que Deus espera, não é? Mas quando nós temos desejos, quando alguém tem grande desejo e não tem outra possibilidade, Deus sabe manifestar-se, Deus sabe conduzir tudo aquilo que é necessário para que a pessoa tenha uma relação e uma intimidade com Deus. Amém? Irmãos, que Deus nos ajude a entendermos que o grande plano de Deus é que nós possamos ter esta relação, esta intimidade com Deus, não é? Então nós, com estes exemplos que eu tentei partilhar com os irmãos, foi para estimular a cada um de nós a sabermos que em cada dia da nossa vida temos que nos aproximar mais e mais de Deus, não é? Não cada vez mais. Porque nós vamos a um exemplo prático da nossa vida.
Nós, cada um de nós tinha a sua vida, cada um de nós, muitos até de nós, não é? Mesmo como solteiros, cada um tinha a sua vida, tinha a sua família, mas o que é que aconteceu? Quando nós nos aproximamos, ou quando nos casamos, quando nos começamos, por exemplo, a relacionar-nos com os outros, com o ambiente familiar e espiritual, o que é que nós vamos conhecendo? Cada dia, mais e mais a cada um de nós. A primeira vez nós nos conhecemos, mas a intimidade, aquela relação, aquela abertura que existe em nós, ela não nasce naquele dia que nos vimos, ela nasce conforme nós mais nos relacionamos com Deus. E no sentido espiritual a coisa funciona igual, não é? Quando nós mais dependemos de Deus, quando nós mais buscamos a presença de Deus, não é? Mais nós a conhecemos de Deus. Mas deixem-me fazer aqui um parênteses para dizer uma coisa. Há alguém que é o nosso inimigo espiritual, ele não se agrada de que nós nos aproximamos de Deus. E nós sabemos por experiência própria, e vocês certamente, quando eu acabar de dizer, vão dizer o mesmo que eu vou dizer o amém, porque é isso mesmo. Mas muitas vezes, quando nós mais nos aproximamos de Deus, mais as dificuldades parece que aparecem. Afinal, enquanto eu parece que não buscava mais a Deus, mas estava tudo bem, quanto mais eu quero chegar a Deus. É exatamente isso, irmãos. Porque muitas vezes, quando nós mais queremos chegar a Deus, mais o nosso inimigo se fica revoltado, mais levanta dificuldades, mais problemas ele levanta para ver se nós desistimos. Mas, irmãos, que Deus nos ajude a ser firmes e ir avante até nos encontrarmos cada dia mais e mais com Deus. Quanto mais, irmãos, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais conhecemos a Deus. Podem dizer amém? Amém. Quanto mais nós nos aproximamos, mais conhecemos a Deus. Deixem-me levar a uma leitura bíblica. O Salmo 25 e verso 14. Há um texto que diz isto lá, no livro dos Salmos, o Salmo número 25 e verso 14, ele diz lá: o segredo do Senhor, e outras traduções têm outra expressão também muito interessante, diz a intimidade do Senhor, diz assim, é para os que o temem. E o que é temer? Temer significa o quê? Considerar, dar importância, não é? E aquele que dá importância a alguém, o que é que ele faz? Ele busca essa pessoa, ele aproxima-se dessa pessoa, não é? E quando nós fazemos isso, não é? Para aqueles que o temem, se nós tememos a Deus, buscamos a Deus, o que é que ele diz? E ele vos fará saber o seu concerto. Amém? Ora, por outras palavras, Deus mostra o segredo do seu coração, Deus mostra-se aquilo que Ele é, aquilo que Ele sente, quando nós nos aproximamos dEle. Amém? E mas eu não estou a dizer nada que você não saiba, porque a nossa vida prática é mesmo assim, não é? Quando nós, por exemplo, num relacionamento matrimonial, quando nós nos casamos o primeiro ano, nós praticamente não nos conhecemos, mas com o desenvolvimento dos anos, cada vez mais, o que é que nós vamos nos conhecer melhor? Irmãos, e com Deus é a mesma coisa. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você clamar a Deus, quanto mais você procurar ter intimidade com Deus, mais você vai conhecer a Deus. Porque é que Ele diz aquilo que se aproxima de Deus, a intimidade com Deus, aquele que tem intimidade e busca a Deus, Deus se revela, Deus se mostra. Amém? Tiago, no capítulo 4, verso 8, agora um versículo do Novo Testamento, vemos um do Velho e agora vamos ler um outro do Novo Testamento. Tiago 4, 8, o que é que diz? Chegai-vos a Deus e agora, e Ele se chegará a vós. Amém? Chegai-vos a Deus. E se nós não chegarmos a Deus, o que é que acontece? Deus chega a nós. No sentido de Deus se revela. Aleluia! Oh, não, quão bom é nós termos esta consciência, não é? Que Deus nos ajude a perceber este primeiro ponto da nossa meditação. Se nós queremos depender de Deus, o primeiro passo é chegarmos a Deus, aproximarmos dEle, para que Ele possa também se revelar e se mostrar a cada um de nós. Deus não força ninguém. Deus não quer que ninguém se aproxime de Deus forçado, não é? Porque nós sabemos, irmãos, e a nossa vida social e a vida prática é assim. Quando nós somos pequenos, numa certa altura, quanto mais nos aproximam das coisas, se a gente vai contrariar, pior, não é? Não é? A gente vai contrariar. Não, mas quando nós aproximamos com alegria, com prazer, então tudo corre bem. Não aproxime-se. Deus não quer que você chegue a Ele forçado, tem que ser. Não. De livre e espontânea vontade, nós temos que nos aproximar de Deus. Amém? Vamos a um segundo ponto e vamos voltar a Moisés para aprender alguma coisa mais.
verso de Êxodo, no capítulo 13 e verso 2, o irmão Ezra vai colocar ali, por favor, Êxodo, no capítulo 13 e verso 2, e diz assim este versículo: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e agora? E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo texto bíblico que nós vemos que havia aqui algo sobrenatural. E Moisés foi ver esse sobrenatural. E agora, Moisés, ao aproximar-se do arbusto, ao aproximar-se do sobrenatural, o que é que ele viu? O poder de Deus. Porque só o poder de Deus podia fazer com que um arbusto em fogo não se destruísse, não se queimasse. Havia ali alguma coisa especial. E quando ele chegou ali, não viu apenas um arbusto. Ele viu o quê? O poder de Deus. Viu o que é que Deus podia fazer. E ele, ao olhar, viu. Por isso é que ele mais tarde teve a decisão de se depender de Deus, porque ele viu, então, se este Deus é grande, Deus tem este todo o poder, não é? Então ele consegue fazer com que um arbusto esteja em fogo sem se consumir. Irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, é quando nós vimos o poder de Deus. Aleluia! Mais uma vez eu digo isto, irmãos, para vermos o poder de Deus, temos que nos chegar a Deus. Há pessoas que dizem: não sei, não conheço Deus, eu não sei porque é que acontece isto, porque é que acontece aquilo, porque é que acontece... Porquê? Eles não sabem porquê. Porque não conhecem o poder de Deus. Não é o que a Bíblia diz. Diz que há as coisas que o homem não entende. Porquê? Porque está-lhe oculto. Porquê? Porque é o Espírito de Deus que revela as coisas. Não é? Quando as pessoas não conhecem o poder de Deus, não sabem o que é que Deus pode fazer. Porquê? Porque não têm uma relação com Ele. Não é? Irmão, não têm. Nós só sabemos o que é que cada um de nós consegue fazer quando nós nos relacionamos, quando nós nos aproximamos, quando conhecemos bem. Irmãos, e se tu e eu quisermos conhecer mais a Deus e conhecer melhor o poder de Deus, o que é que Ele pode fazer por nós, o que é que nós temos que fazer, irmãos? Aproximar-nos de Deus. Temos que chegarmos a Deus. Temos que ir ao encontro de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, porque o poder de Deus na nossa vida depende da nossa proximidade a Deus. Ok? O poder de Deus é mais forte na nossa vida quando nós nos aproximamos de Deus. Amém? Mas não, se tu e eu queremos ser íntimos de Deus, então o que é que temos de fazer? Temos de buscar a Deus. Temos de nos aproximar de Deus, não é? Somente perto de Deus é que nós vamos experimentar a manifestação do poder de Deus e da grandeza de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Às vezes nós não entendemos as coisas, não é? Não sabemos. Mas quando nós aproximamos, quando nós lemos, estudamos a palavra de Deus, convivemos com as pessoas, vimos à igreja, sentimos o poder de Deus, então há alguma coisa especial. Quantos testemunhos de pessoas, não é, que vêm à igreja, não é, e que diz que chegam aqui e parece que alguma coisa extraordinária aconteceu. Não há nada extraordinário aqui. Só há uma coisa aqui muito importante. É o poder de Deus que se manifesta aqui. Não é? É o poder de Deus quando nós louvamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, quando glorificamos a Deus. Não é o que diz a palavra de Deus? Deus manifesta-se, não é? E nós conhecemos mais o poder de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude a olhar e ver este grande exemplo de Moisés. Não é? Ele viu e ele aproximou-se. E quando ele se aproximou, viu que era algo sobrenatural, que não era normal aquilo acontecer, não é? O fogo não se espalhou, não foi não, era ali aquele arbusto e consumia, não se consumia, e o fogo ardia. Irmãos, e isto é importante para nós percebermos, não é? E por isso, irmãos, foi ao lembrar-se deste poder que quando ele foi encontrar-se com o faraó, quando ele encontrou outras dificuldades na caminhada, quando ele viu o mar, e quando ele, tudo isso, irmão, foi fácil para ele resolucionar, porque ele se lembrou: o poder de Deus da sarça é o poder de Deus que está comigo. Aquele poder que estava ali, aquele Deus que estava na sarça e que falou comigo, é o poder de Deus que está comigo. E por isso ele enfrentou o faraó, ele enfrentou outras dificuldades, porque ele sabia, não é, que o grande Deus em quem ele confiava e que dependia tinha todo o poder, não é, no céu e na terra. Amém? Oh, glória ao nome do Senhor. Esta intimidade, esta proximidade, nós podemos ver o poder de Deus. Amém. Irmãos, Êxodo 33:15
Vamos ler e o irmão volta outra vez a recordar aquilo que ele disse. Depois disto tudo, o que é que ele disse? Oh Senhor, se a tua presença não for connosco, não nos faças sair daqui. Se aquele poder, se aquela força, se aquela autoridade, se aquilo que eu vi na sarça, se não continuar comigo, não me faças subir daqui, porque eu sei que contigo, como é que nós sabemos e o que é que diz a palavra de Deus? Nós seremos mais do que vencedores. Aleluia. Amém. Irmãos, vamos então voltar um bocadinho a voltar outra vez a Moisés para ver um terceiro ponto e final que eu queria deixar para todos nós, que é, irmão, na proximidade de Deus, não é? Quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos ver uma coisa muito importante, que o nosso Deus, o Deus, é um Deus pessoal. Querem ler o texto para vermos? Êxodo 3:4, você veja como quando Moisés se aproximou, quando se chegou à sarça, ali quando se teve aquele encontro com Deus, ele pôde ver ali um Deus, não apenas um Deus poderoso, um Deus que tinha poder, mas um Deus pessoal. E pessoal porquê? Porque olha o que diz ali, diz que, e vendo que o Senhor, que se virava para lá ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse o quê? Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Moisés, Moisés. Então isto o que é que isto mostra? Mostra que Deus conhecia Moisés. Irmãos, a pessoa que chama pelo nosso nome, o que é que prova? Que Ele nos conhece. Certo? Não é? Quando nós estamos no meio de uma multidão das pessoas, e se nós nos chamamos, António, Francisco, João, é porque nós não conhecemos essa pessoa. Mas no meio daquela multidão está lá o nosso amigo que a gente conhece, a gente grita pelo nome dele. Porquê? Porque o conhecemos. E quando Deus, no meio daquela sarça, diz: Moisés, Moisés, ele pôde ver ali que não estava apenas um Deus, mas estava ali a ver um Deus pessoal. Um Deus que conhecia quem Ele era, que sabia quem Ele era, um Deus que tinha uma mensagem para Ele, irmãos, um Deus que sabe o nome dEle. E só pode chamar pelo nome de alguém quando nós nos conhecemos. Amém? Irmãos, e segundo as Escrituras, e agora o tempo não nos ajuda, mas os irmãos conhecem, que a Bíblia em todo, desde Gênesis até o Apocalipse, ela mostra-nos que Deus não é uma metáfora, Deus não é alguma coisa inventada, não é alguma coisa imaginária, não. Deus é um ser pessoal, é um ser que tem sentimentos, é um ser que tem vontade. É um Deus que conhece as coisas. É um Deus que olha para ti e sabe a tua necessidade, sabe do que é que tu precisas, porque é um Deus pessoal. Não é um Deus imaginário, não. É um Deus que é real e verdadeiro, não é? E a coisa mais maravilhosa que nós espiritualmente podemos dizer é que nós temos um Deus que conhece a cada um de nós. Amém? Nós podemos falhar às vezes na memória, não me lembrar do nome deste, daquele, esqueci, mas irmão, com o nosso Deus isso nunca acontece. Porque Deus conhece a cada um de nós. O apóstolo Paulo, lá quando escreveu a Timóteo, o que é que ele diz? O selo de Deus, a marca de Deus. Ou ele diz: o Senhor conhece aqueles que são seus. Aleluia! Amém. Irmão, Deus conhece aqueles que são seus, não é? E a palavra de Deus também diz, e o próprio Jesus diz: aqueles que estão na mão de Deus, ninguém os arrebata, irmão, porque Deus conhece aqueles que são seus. Deus sabe, irmão. Em João, no capítulo 10, nós conhecemos aquele capítulo em que Jesus fala do bom pastor, e quando ele próprio se identifica como bom pastor, lá em João, no capítulo 10 e no verso 14, nós podemos ler e ver como Jesus se apresenta como bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. E agora olha o que é que diz assim: e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Não é? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Conheço. E dentro deste conhecimento das ovelhas, não é? Deste conhecimento como um bom pastor, no verso 3 deste mesmo capítulo, João 10:3, olha o que é que ele diz lá. Diz: a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E agora?
Podem dizer, se quiserem ler o resto do texto comigo, podem ler. E chama pelo nome às suas ovelhas. Não é? Deus chama a cada um de nós pelo nosso nome. Isto o que é que prova? Intimidade. Não é? Se você se aproxima de Deus, Deus mostra e Deus comprova esta proximidade quando Ele chama pelo seu nome. Ele tem esta intimidade consigo. Amém? Nós ainda há uns versículos para provarmos como Deus conhece-nos bem. Não é? Isaías, no capítulo 43 e verso 1, quando temos aqui uma referência ao povo de Deus, o que é que ele diz lá? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Diz assim: não temas, porque eu te remi. E agora? Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Deus conhece a cada um. Chama-nos, porque nós somos dele. Aleluia. Isaías 45:3 continua no mesmo contexto. Diz: e darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. E agora? Que te chama pelo teu nome. Agora mais um texto, Apocalipse 3:5. Vejam o que é que nós vemos ali a respeito dos filhos de Deus. Diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E agora? E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Pois nós podemos dizer amém? Glória a Deus, porque este é o Deus que nós temos. É o Deus que te conhece, é o Deus que sabe o teu nome, é o Deus que tem uma intimidade contigo, irmãos, não é? E podíamos ainda estudar um pouco mais o contexto bíblico e para vermos que Deus não apenas conhece o teu nome, mas Ele conhece a tua pessoa, Ele conhece o que é que tu precisas, não é? Não foi por isso que Jesus diz: não andeis ansiosos, porque Deus conhece aquilo que tu tens necessidade. Se Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida daqueles que são seus. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a saber e a dar glória a Deus e dar graças a Deus e viver uma vida em intimidade com Deus, porque Deus não apenas conhece o teu nome, mas Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe do que precisas, Ele sabe daquilo que estás em necessidade, Ele sabe que tu precisas disto e daquilo. Deus sabe todas as coisas. E este é o Deus que nós temos. Grande é o nosso Deus, porque Deus conhece as nossas necessidades, aquilo, inclusive a tua dor, o teu sofrimento, o momento difícil que estás a passar. Deus conhece todas as coisas. E como nós sabemos, a palavra de Deus e a Bíblia nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas. E não lemos o que é que diz Romanos, não é? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos amar a Deus, então Deus está no controle. Deus sabe o que é bom para ti. Deus sabe todas as coisas. Amém, irmãos? Ainda voltando e lembrando de Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 33 e verso 11, temos um outro aspecto interessante em que, a respeito de Moisés, vejam o que é que depois acontece. Deus não apenas chamou ali naquele momento Moisés, mas olha o que é que diz Êxodo 33, 11, diz: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Amém? Então Moisés estava diante de Deus como amigo. O mesmo nós conhecemos acerca de Abraão. Tiago 2,23, nós lemos isso acerca de Abraão. E creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça e foi chamado o quê? O amigo de Deus. Isto nos mostra que Deus é um ser pessoal, não é? E que tem sentimentos, irmãos, não é? Isto é fundamental para compreendermos a importância de nos chegarmos a Deus, de termos intimidade com Deus, porque Deus nos conhece, não é? Irmãos, quando Jesus esteve neste mundo, Ele revelou uma coisa muito bonita aos seus discípulos, é que Ele, Jesus como Deus, não é? Ele não quer ter uma relação contigo e comigo como seus discípulos, apenas como servos. O que é que Ele disse? Vamos lá ler o texto de João 15:15. O que é que Jesus disse? Não é? João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi do meu Pai. É? Amigos. E o amigo que é aquilo que tem uma
intimidade. É aquele que está com uma grande relação de proximidade. E vejam o que é que Jesus disse: vocês já não são servos, são amigos, porque tudo o que eu recebi do meu Pai, eu vos ensinei. Amém. Amém. Eu vos falei, eu vos transmiti. Glória. E quando nos aproximamos de Deus, Glória. e nós já dissemos, nós conhecemos Glória. verdadeiramente quem Deus é, que Deus é um Deus pessoal, portanto é um Deus amigo. E o amigo é alguém que nós podemos abrir o nosso coração. Você tem medo de falar com o seu amigo? Você tem medo de dizer, devia ser assim? Essa que eu vou corrigir, devia ser assim. O amigo devia ser aquele em quem você podia abrir o seu coração, dizer o seu segredo, o seu amigo fica amigo. Mas às vezes isso não acontece, não é? Não é? Temos amigos que a gente pensa que é amigos e não são verdadeiros amigos. Mas nós estamos a falar no verdadeiro sentido da palavra amigo. Amém. Amigo é alguém que pode abrir o nosso coração, abrir. Não temos medo de falar, não temos medo de abrir o nosso coração. E é isto que nós temos com o nosso Deus. Por isso a palavra de Deus diz uma coisa muito bonita. Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a teu Pai que está Ele é o meu amigo. está oculto, não te vê, mas Ele vê. E Ele te responderá. Abre o teu coração para Deus, não é? Irmãos, nós temos este grande privilégio. Temos um Deus pessoal, um Deus que tem sentimentos, um Deus que se relaciona, não é? Nós agora não quero ser maçador, mas lembre-se que não foi assim que foi no princípio. Não foi assim? Deus não se relacionava com Adão e Eva no princípio, tão bom, tão agradável, mas infelizmente Adão e Eva desobedeceram, falharam e essa relação de amizade foi cortada, mas o nosso Deus Pai não ficou satisfeito, veio Jesus à terra para o tornar a reatar esta união, porque o que Deus quer é homens e mulheres de Deus que procurem ter uma intimidade com Ele. Amém. Deus deseja se relacionar com cada um de nós Amém. e por isso Glória. Jesus próprio deu a sua vida para que tu e eu possamos ter uma relação com Deus. Glória. E o grande milagre, ou a grande revelação de que esta era a realidade, foi que diz o texto da palavra de Deus, quando Jesus na cruz do Calvário expirou e disse, Pai, está consumado. Diz o texto da palavra de Deus que diz que no templo, aquele véu que existia para impedir a entrada no lugar santíssimo, e o lugar santíssimo seria um lugar no tabernáculo onde era ali que estava o símbolo da presença de Deus, e ninguém podia entrar ali, porque aquele que entrasse ali morreria, não é? Irmãos, e naquele momento, diz a palavra de Deus, diz que o véu do templo se rasgou, e não rasgou-se de baixo para cima, não, mas rasgou de cima para baixo, mostrando que era o próprio Deus que abria possibilidades pelo sangue de Jesus, nós entrarmos na presença de Deus. Glória a Deus. Este é o nosso Deus. É o Deus que quer relação connosco. É o Deus que quer intimidade connosco. É o Deus que quer abrir o seu coração para nós. Então, nós, que Deus nos ajude. Deus quer homens e mulheres de Deus que tenham este desejo, este plano, este projeto de se aproximar de Deus, de viver em intimidade com Deus. Amém? Amém. E antes de concluir, deixem-me dizer alguma coisa interessante. Hoje em dia, há muitas pessoas, e deixem-me dizer-vos, que falam de Deus. Certo? Há muitas pessoas hoje que falam de Deus. Mas há muito poucas pessoas que falam com Deus. Entenderam? Percebemos a diferença das palavras? Há muitas pessoas que falam de Deus. Deus, Deus, eu conheço Deus, sabe de Deus, fala de Deus, conhece a história de Deus, sabe tudo de Deus. Mas o que é importante é nós não conhecermos de Deus, nós conhecemos com Deus, falarmos com Deus, abrir o nosso coração para Deus, relacionar-se com Deus. Isso é que é importante, é isso que nos dá coragem, é isso que nos dá força para seguir. Não é conhecer Deus, é ter intimidade com Deus. Não é saber que Deus existe, é saber que ter esta relação com Deus, saber que o Espírito de Deus habita em nós, porque Deus prometeu estar connosco todos os dias até à consumação dos séculos. É bom entender e compreender, não é? Que espiritualmente a atitude mais bonita e positiva da nossa vida é nós termos uma intimidade e uma relação com Deus. Termino dizendo, irmãos, que não basta ouvir falar de Deus, é preciso conhecer a Deus. Glória. Amém. Glória. Não é só ouvir falar de Deus. Deus é bom, irmão. É ter uma intimidade com Deus. Amém? Aleluia. Eu não estou a dizer que vocês não têm, mas eu estou a motivar a cada um de nós a ter Amém. mais e mais em cada dia, não é? E em conclusão, eu quero dizer aos irmãos
e recordar aquilo que nós aprendemos, não é? Nós aprendemos hoje, irmãos, que depender de Deus, não é? É alguma coisa fundamental e importante, que é nós nos aproximarmos de Deus, não é? Irmãos, nós para termos esta intimidade com Deus, nós para seguirmos e chegarmos a Deus, nós precisamos, como Moisés, quando viu a estátua, ele se aproximou. Ele chegou à presença de Deus. Ele foi ao encontro do sobrenatural. E quando ele se chegou, o que é que ele viu? Viu o poder de Deus. Viu que aquela sarça não se consumia. Via que havia ali qualquer coisa sobrenatural. E ele ouviu logo a seguir o quê? A voz de Deus. Ele percebeu que estava ali um Deus pessoal. Moisés, chama pelo seu nome. Irmãos, e quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós chegamos a Deus, nós ouvimos pelo Espírito de Deus que Deus chama pelo nosso nome. Amém, irmãos? Então deixem-me entrar na parte final e o meu apelo, como eu disse há pouco e repito, irmãos, o desejo em cada um de nós tem esse desejo de depender, de intimidade e de conhecer mais a Deus. Nos 2 versículos finais, Oséias no capítulo 6 e verso 3, Oséias 6, 3, e eu desejo que cada um de nós possa seguir este exemplo. O profeta Oséias, o que é que ele disse? E eu gostaria, se fosse possível, que pudéssemos ler todo em coro 2 versículos finais da nossa meditação desta manhã. O que é que diz lá? Diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e a ele nós irá como chuva sorolha carrega a terra. Conheçamos e prossigamos em cada dia, não é? Tiago 4,8, irmão Wesley, por favor. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Mas a parte principal deste versículo é: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Irmãos, que Deus nos ajude para que cada um de nós tenha o desejo de estar em cada dia, né, envolvidos neste processo de se aproximar mais de Deus, de conhecer mais a Deus, de ter mais intimidade com Deus, não é? Porque, irmãos, assim nós podemos ver o poder de Deus na nossa vida, não é? E foi assim, com este conhecimento, que Moisés podia dizer: Senhor, se tu não fores connosco, não me faças sair daqui. Meu querido e minha querida irmã, deixe-me dizer, nenhum de nós sabe o dia de amanhã. E pelo que está tudo à nossa volta a girar, nós vemos que o dia de amanhã não será melhor. Não é? Vê-se que tudo está à volta. Nada está melhor. Cada vez está pior e vamos lá dizer, o céu está a ficar um bocadinho escuro. Portanto, irmãos, o que é que nós temos que dizer? Senhor, fica connosco. Senhor, não me abandones. Porque nós, o dia de amanhã que será escuro, mas um dia de escuro com o Senhor ao nosso lado, não há dificuldades, não há problemas. Podemos, não é que a palavra passar pela dificuldade, pelo problema, mas Ele diz que vai estar connosco. Que Deus nos ajude e que Deus abençoe cada um de nós, irmão. Fiquemos de pé para agradecer a Deus a sua palavra, o seu alerta, e que possamos, irmãos, viver este dia a dia com este desejo de Senhor, eu quero conhecer-te mais e mais. Amém? Fiquemos então com as nossas cabeças curvadas. Querido Pai Celestial, Senhor, muito obrigado, porque nesta manhã podemos aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Obrigado por estes grandes exemplos que temos na Palavra de Deus, por estes grandes homens de Deus que nos ensinam e que nos motivam, Senhor, em cada dia da nossa vida a depender de Ti. Senhor, Pai, me ajuda, Senhor. Eu preciso de Ti em cada dia, não para viver apenas a minha vida pessoal e secular e familiar, Senhor, mas preciso de Ti para continuar a viver e a ministrar e a ensinar e a motivar os meus queridos irmãos a caminhar nesta caminhada espiritual. Senhor, baixa no Teu poder cada um de nós, faz-nos sentir o Teu poder, faz-nos sentir a Tua presença nas nossas vidas. Oramos pelos irmãos que estão enfermos, eles não podem estar connosco, ó Senhor, que nesta hora, e muito especialmente o irmão Luís ali no hospital, ó Senhor, que o Teu servo possa sentir a Tua presença, Senhor. Deus, seja feita a Tua vontade em cada vida de cada um de nós, que nós possamos, Senhor, viver o dia a dia dependendo de Ti, Senhor. E como Moisés diria, e nós diremos também, Senhor, não nos abandones, a que o dia de amanhã seja um dia vivido na Tua presença, com a Tua companhia,
companhia e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém. Então, irmãos, que Deus ricamente os abençoe. Tenham uma boa semana e então até domingo, se Deus quiser.